Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, que é o 10 de janeiro, de 2024. Graças a Deus nós estamos aqui vivos, todos nós, caminhando, lutando contra o mal, caminhando em direção a Jerusalém Celestial, imitando aí as virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. Amém, Graças a Deus. É isso, meus irmãos. Então, vamos continuar aí, com a nossa pequena meditação diária, Repetindo, nós estamos falando o quê? Estamos falando sobre os entendimentos da igreja, sobre a boa consciência nas escrituras, estamos falando sobre o pecado, estamos falando sobre o resgate do pecado, Já falamos sobre esse resgate, como era que era feito o resgate na lei. Estamos agora falando o resgate na graça, certo? Na verdade, nós estamos fazendo um preâmbulo, certo? Para nós podermos falar exatamente sobre o resgate. Na graça, na aliança da graça. Aí estamos lendo aqui alguns trechos, alguns versículos, da carta aos Hebreus, que compara, os dois concertos, as duas alianças, porque aí o apóstolo Paulo, que eu entendo que foi ele que escreveu essa carta, e ele escreveu quando estava lá em Roma, porque lá nos versículos finais ele fala, os de Roma vos saúdam, Então, o que está fazendo a comparação entre os dois, entre as duas alianças, O que significava, o que significa exatamente, Várias coisas que são comparáveis nas duas alianças. No caso, a redenção, a remissão, o resgate do pecado, Por que resgate do pecado? Porque nós temos visto, nós entendemos, temos visto, a palavra nos ensina que o pecado gera a morte, O salário do pecado é a morte, certo? Qualquer pecado, qualquer transgressão, pequena, leve, pequena, grande, média, leve, pesada, ela exatamente tem o salário do pecado, ou seja, causa a morte do transgressor. Então nós estamos aqui no preâmbulo agora, nós vamos ver aqui no capítulo 5 de Hebreus, do versículo 8 até o 14, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver aqui o apóstolo falando, com aquelas pessoas, que fazia muito tempo, que estavam na luta, mas que não estavam dando muita importância exatamente à luta, Então nós vamos ver aqui no capítulo 5, versículo 8, está escrito o quê, de Hebreus, Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então ele está falando do Senhor Jesus, Ele era filho e ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu, Porque ele se ofereceu para padecer, Porque ele se ofereceu, para remir a humanidade, remir Israel e remir a igreja, Aí no 9 ele diz o quê? Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem.
né? Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando do sacrifício do Senhor Jesus, né? Está falando exatamente, né, de quem é o Melquisedeque, ele vai falar exatamente no capítulo 7, né? Ele está falando que ele foi consumado, ou que ele foi aperfeiçoado, né? Foi terminado, digamos assim, né? Sendo ele consumado pelo seu sacrifício, ele então veio a ser causa de eterna salvação para os que lhe obedecem, né? Só que aqueles que o obedecem, aqueles que lhe obedecem, né? Aqueles que lhe obedecem, né? É a igreja, né? Certo? A salvação ela pode vir para a igreja, pode vir para Israel e pode vir para a humanidade. Certo? Mas aqueles que lhe obedecem na humanidade ou em Israel, né? Eles vão ter uma salvação especial, que é exatamente a redenção, a transformação do corpo, né? Tá certo? Bom, então ele fala de Melquisedeque, né, ó, chamado por Deus sumo sacerdote. Então, o filho, né, que fez o sacrifício de redenção, ele foi chamado pelo Pai sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí no 11 ele diz o quê? Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Né? Então, a negligência, a nossa negligência, nos faz o quê? Nos faz não entender determinadas coisas. Né? Então, esses que lhe obedecem, né, que é a igreja, que vai ser arrebatada, que são as virgens prudentes, essas aí elas não são negligentes, não. Porque a lâmpada dela, né, está cheia de azeite. Certo? Então, elas não são negligentes, elas estão exatamente ouvindo, né, e executando a palavra. Aí ele diz assim, ó, porque devendo já ser mestres pelo tempo, vocês aí hebreus, né, vocês que creram, né, ou vocês que não creram, mas não querem, digamos assim, obedecer a palavra dos apóstolos, não querem ouvir, não aceitaram, não aceitam, vocês deviam ser mestres pelo tempo, né? Mas ainda necessitar de que vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra, né? Os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, né? Então a palavra ela tem um mantimento sólido, né? Tem rudimentos e tem mantimentos sólidos, né? Que são entendimentos, né? Entendimentos ocultos, sei lá, né? Coisa que o valha, né? Entendimentos que podem exatamente nos levar a entender determinadas coisas. Não tudo, né? Claro que tem muita coisa que está selada, mas então aquele que não é negligente, né? Ele então está pronto para entender coisas mais sólidas, além dos rudimentos, né? Se bem que também os rudimentos têm coisas que são sólidas, né? Certo? Então, enfim, tanto os rudimentos como as coisas sólidas são todas sólidas, né? E se nós formos negligentes, nós vamos entender pouco, né? De todas as coisas que devemos entender nas Escrituras, né?
Aí vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser, né?